Giro RJ. Giro RJ. Apresentação: Gabriela Hilário. Viaje pelo RJ. Viaje pelo RJ. Todas as quintas-feiras aqui a gente traz para você o quadro Viagem pelo RJ, que tem o compromisso de te levar para um passeio pelas belezas e encantos do interior do nosso estado. No programa de hoje nós vamos falar sobre um projeto único que oportuniza que pessoas com deficiência possam visitar pontos turísticos do nosso estado. O Integrar e Evoluir, que é literalmente um passeio na inclusão e no amor. E para falar com a gente, está aqui ao meu lado, né, duas pessoas incríveis, já batemos um papo aqui, inclusive uma delas vai ser a psicóloga do Nicolas Bacarim, é a psicóloga e idealizadora do projeto Interagir e Evoluir, a Fernanda Rocha de Moraes, e a parceira do projeto e responsável por uma agência de turismo também voltada para este público, a Marleide Vieira. Bom dia, Marleide, tudo bom, Marleide? Gabi, tudo jóia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-la. Queridíssima psicóloga do Nicolas Bacarim. Queridíssima Fernanda, muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer estar com vocês. Você já falou no início do programa, né, sobre a iniciativa aí da criação desse projeto do Interagir e Evoluir. Você disse que existe desde 2015. Isso, ele existe há 7 anos. Inicialmente foi voltado para os passeios, né, eventos sociais, para que eles sejam incluídos na sociedade. E hoje nós desenvolvemos diversas atividades, como teatro, aula de dança, habilidades sociais, tudo voltado para pessoas com deficiência, síndrome de Down, autismo, deficiência intelectual como um todo. Isso o quê? Numa sede de vocês? Vocês vão até espaços? Nós temos hoje um espaço, abrimos há 3 meses em Botafogo, e lá que acontecem essas atividades. São atividades gratuitas, são atividades pagas? Essas atividades são pagas. Nós proporcionamos algumas atividades gratuitas, como o Arraiá Inclusivo, que vai ser no dia 23 de julho, na Rua do Lavradio, no centro. Então, quem quiser maiores informações, pode seguir a nossa página, @Interagir e Evoluir, e lá nós estamos colocando maiores informações. É um arraiá voltado completamente para esse público, desde as barraquinhas, as apresentações, então vai ser bem bacana. Quem quiser conferir, está sendo convidado. Pô, já temos um evento. Anota na agenda. Essa é a psicóloga e idealizadora do projeto Interagir e Evoluir, Fernanda Rocha de Moraes, acompanhada aqui da parceira do projeto e responsável por uma agência de turismo na Zona Oeste do Rio, Marleide Vieira. Tudo bem, Marleide? Oi, Gabi, na Zona Oeste? Bem. Então, eu sou origem da Zona Oeste, mas a minha agência, na verdade, agora estamos em home office, mas estamos aqui no centro do Rio e atuamos no todo o Rio de Janeiro, no estado e no município do Rio. E como começou essa parceria com o projeto Interagir e Evoluir? Então, eu tive o prazer de conhecer a Fernanda há pelo menos 4 anos atrás. Eu tenho uma filha com síndrome de Down, a Letícia, que hoje ela tem 4 aninhos, tem 10 aninhos. E eu conheci a Fernanda há 4 anos atrás porque ela foi a mediadora da Letícia em um colégio, né? E aí, em um momento que nós nos conhecemos pessoalmente, trocamos ideias e aí de cara teve uma empatia muito grande e vimos que daria um negócio legal, turismo com acessibilidade, né? Então aí nós começamos a elaborar alguns roteiros. Nós temos um grande parceiro que nos ajuda muito com isso, que é o Sandro Mendes, que é um guia de turismo. Ele sim é guia, contratado por nós. Um amigo querido aqui da Rádio Roquete Pinto. E ele assim abraçou esse trabalho conosco. A gente junto, eu e ele juntos, nós elaboramos os roteiros. Apresentamos a Fernanda, né? E aí adequamos de acordo com a necessidade do grupo, porque justamente eu estava aqui até apurando, né, pra gente trazer aqui pro pessoal a questão de que nós temos hoje 17,3 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, segundo o IBGE de 2019. E dessa turma aí, pelo menos 1,2%, ou seja, 2,5 milhões de brasileiros têm deficiência intelectual, que é onde se enquadra a síndrome de Down, Asperger, autismo, que é basicamente o público, em sua maioria, que a Fernanda atende. E a gente percebe assim que essas pessoas que têm deficiência intelectual nem sempre é visível, né? Por exemplo, a pessoa que tem autismo tá ali, a gente não percebe de cara que ela tem uma deficiência. A síndrome de Down até aparenta um pouquinho em algumas situações, né? E acaba que com isso dificulta até um pouco mais, porque a gente sabe que tem aí o estatuto da pessoa com deficiência, que diz que ela tem direito à diversão e acessibilidade.
E na prática, muitas vezes isso não acontece, inclusive no ambiente escolar e no ambiente de turismo também, né? Eu percebo muito isso, a gente falta ainda muita acessibilidade motor em alguns locais, né? Tem alguns locais que você chega e não tem um elevador, não tem uma rampa, como é que uma pessoa cadeirante, por exemplo, vai chegar naquele atrativo turístico, né? Se para o dia a dia, né, no nosso ambiente, às vezes não há essa inclusão, né, essa adaptação, imagina então espaços turísticos. Exatamente, né? E outra coisa que a gente percebe também eu notei muito isso quando fiz o primeiro passeio com o grupo da Fernanda, o olhar das pessoas, acho que falta muita empatia, né? Porque um grupo, por exemplo, que tem deficiência intelectual, ele muitas vezes é um pouco mais lento, o nosso tipo de programa do turismo, por exemplo, o roteiro que eu faço com outros turistas, a gente consegue adaptar para trazer para esse público, mas assim, com um olhar mais carinhoso, mais afetuoso, no sentido de entender que eles têm menos mobilidade em algumas situações, algumas coisas têm que ser faladas um pouco mais devagar. A síndrome de Down, por exemplo, eu tenho a experiência da minha filha, que a gente sabe que tem um déficit cognitivo, né? E a gente precisa, por exemplo, falar algumas coisas num tom mais devagar, falar mais de uma vez. Às vezes trazer de uma forma lúdica, né, Marleide? Trazer de uma forma lúdica, exatamente, para que eles possam ter o acesso à informação de uma forma mais leve, né? E consigam absorver aquilo. E isso é muito interessante. Essa que está falando agora é a Marleide Vieira, que é parceira do projeto Interagir e Evoluir e responsável por uma agência de turismo. Você falou, Marleide, já passo para você, Fernanda. Você falou, Marleide, sobre o olhar das pessoas, né? O que é o olhar das pessoas? O que é estar mais atento? É de fato olhar com preconceito? Então, que seria isso? Eu lembro de 2 situações que não sei nem se eu comentei isso com a Fernanda na época. Por exemplo, o primeiro passeio que nós fizemos foi ali em Niterói. Nós fomos lá no Parque da Cidade. Para quem conhece Niterói, é um local lindíssimo, com a vista maravilhosa da cidade. E nós, em algum momento, paramos, assim, lá tem uma lanchonete para o pessoal lanchar. Não sei se a Fernanda lembra disso. E a gente geralmente sugere que eles levem o lanche, né? Os jovens e tudo. E a gente percebe a falta de empatia das pessoas, de ceder espaço, de ser gentil, sabe? Ficam olhando como se nós estivéssemos ali entrando no espaço que não nos pertence. Então, isso eu notei, eu não sei se foi uma coisa por eu ter uma filha com síndrome de Down e ter essa sensibilidade maior, é uma das coisas que eu percebi. Agora, num dos últimos passeios que nós fizemos, lá no Museu, né? No Museu Aeroespacial, os jovens estavam querendo tirar uma foto, por exemplo, em um avião que tinha lá, muito legal, e tinha uma família que estava lá há um tempão, nós formamos uma fila de jovens, assim, sabe? E a gente tem que ir lá pedir, que implorar, as pessoas ainda olham pra gente com um olhar meio torto. Então, eu acho que falta muita empatia, de uma forma geral, das pessoas perceberem e acolherem as pessoas que têm deficiência nos locais públicos, no turismo, enfim, todos os locais, né? Diga, Fernanda Rocha de Moraes, psicóloga e idealizadora do projeto Interagir e Evoluir. Eu lembro claramente dessa situação que ela falou, né? Depois da gente ter aguardado um tempo, a pessoa saiu e acho que ela queria tirar... Exato. Tá. Ela queria tirar mais fotos e ela ficou reclamando lá absurdamente porque nós éramos um grupo grande, né? Então ela não teve essa empatia de olhar ali que a gente já estava esperando. Na verdade, nós temos preferência, né? Se for parar pra pensar. Verdade, bom sinalizar isso. E ela não teve esse olhar e ainda saiu bufando de lá, porque ia ter que esperar mais tempo para tirar mais fotos, porque ela já tinha tirado uns 5 minutos e ainda queria tirar mais fotos. Então, como falta esse olhar, né? E assim como ela trouxe essa referência, existem diversas situações que já passamos, como eu falei, são 7 anos, então já fiz mais de 100 passeios, e que a gente vê que falta esse olhar, né? Então as pessoas se incomodarem deles estarem ali, somos um grupo grande, chama a atenção, e muitas vezes é como se esse espaço não fosse de direito deles, e é de direito. Como você vê a importância desse projeto, assim, no que diz respeito à inclusão social, Fernanda? É de suma importância, né? A gente diz que a inclusão não é só para as pessoas com deficiência, é como um todo. Esse ganho é para todas as pessoas, né? Então se trabalha a diversidade, né? Porque nós não somos iguais. Então hoje a gente vê uma sociedade que é muito intolerante, né? Tudo tem que ser do meu jeito, e quando a gente fala de inclusão, a gente também fala sobre isso, né? Sobre adaptação, sobre aceitação do outro, que não necessariamente tem que ser do seu jeito, tem que ser no seu tempo, né? A Marleide bem mencionou sobre um tempo diferente. Não significa que eles não vão alcançar aquilo, mas que eles têm um tempo diferente, como cada um de nós temos, né? Então às vezes as pessoas não têm esse olhar do quanto cada um tem o seu tempo, né? Então não é só porque eles têm uma deficiência, todos nós temos um tempo diferente.
Agora, Marleide, o mundo assim anda tão preocupado, né, com as responsabilidades do dia a dia, né, com a nossa correria, que às vezes a gente acaba esquecendo do básico, né, como é levar e assim, diante disso, o básico é amor, empatia, que é a palavra que vocês estão usando muito aqui, né? Além da inclusão, obviamente. Agora, como tem sido levar amor e atenção para pessoas com deficiência? Então, assim, para mim tem sido um privilégio muito grande, né? Porque eu tenho a realidade de uma criança em casa, pra gente que é pai, né, de uma pessoa com deficiência, a gente sente na pele essa questão da discriminação, muitas vezes velada, né? No momento de a gente buscar uma escola, por exemplo, no momento que a gente vai levar a criança ou jovem, seja lá quem for, para fazer um passeio, a gente percebe esses olhares para as pessoas com uma certa discriminação. E assim, a forma de levar o carinho e o amor é justamente a gente fazer com todo carinho, preparar o dia, né? Por exemplo, antes de montar o roteiro, eu, o Sandro, vamos no local, ver a acessibilidade, conversar com as pessoas, entramos em contato por e-mail, por telefone com os locais que vão nos receber para falar como é o nosso grupo. Geralmente o pessoal nos recebe super bem, né? A equipe lá dos museus, por exemplo, ou dos locais que nós visitamos. Então acho que o amor, o carinho, o afeto nesse presente em todo momento, desde a preparação e no dia que a gente estando lá, né? Esses jovens, essas pessoas têm assim, parece que tem mais amor para dar do que, e a gente aprende muito, é uma troca muito gostosa, né? Com eles, assim, constante. Agora, Fernanda, como vocês notam a diferença na vida dessas pessoas aí, do público de vocês? Tem diferença? Total, é marcante na vida deles. Tem passeios que eles falam, nossa, esse foi o melhor dia da minha vida. Então eu vejo como isso impacta não só a vida de quem participa ali diretamente, que são essas pessoas com deficiência, mas das suas famílias, né? Tem um relato de uma mãe que sempre me emociona, que ela fala, meu filho viveu 29 anos sem amigos. E agora ele tem amigos. E o quanto isso é significante. Outro dia ela se emocionou porque o interfone tocou e falou, opa, é o Hugo, amigo do Mário. Então isso não tem muito preço. Eu imagino, tô até me emocionando aqui como mãe, né? Agora, Marleide, Fernanda, a gente tá chegando já ao final do nosso programa, ó, passou voando, um tema tão importante como esse. Eu deixo em aberto para que vocês falem aí sobre como funciona a relação entre o projeto de vocês e as empresas de turismo parceiras, né? A Fernanda sinalizou aqui a importância de parceria também com outras empresas, né? Dos locais que vocês vão. Vamos falar rapidinho, mas é uma colocação importante. Vamos lá, Fernanda. Claro, essas parcerias são muito importantes. Então, desde o museu dar a gratuidade, quanto um restaurante dar um desconto, qualquer programação, teatro, enfim. Então, se alguém que está ouvindo, às vezes, é dono de um estabelecimento, tem um parceiro, tem um amigo, né, e pode nos encaminhar, porque é uma facilidade, porque a gente está falando de um programa que exige diversos profissionais, que exige transporte, que exige uma entrada, que exige um lanche. Isso tudo acaba inviabilizando muitas vezes. Então, quando a gente consegue um desconto aqui, um desconto ali, às vezes a gente consegue acessar mais pessoas, essa é a ideia, mas infelizmente nem sempre a gente consegue, porque tudo tem um custo muito caro, né? Profissionais auxiliando, transporte, enfim, os gastos como um todo. Marleide? Então, nós trabalhamos geralmente com esse público, um grupo reduzido, então exatamente o que a Fernanda falou, o custo acaba ficando alto. Eu, enquanto agência, busco parceiros de transporte, guias, enfim, os locais que possam nos oferecer um custo mínimo possível, embora não tem jeito, tudo tem seu custo, né? Mas claro, a gente tenta viabilizar ao máximo. Então, eu queria aqui deixar o meu @, lá da empresa, Sunline Rio de Janeiro. Quem quiser seguir, a gente está sempre dando dicas de viagens pelo Rio de Janeiro, que é a nossa especialidade. Também faço parte do projeto da rede Mais Agente, que é um grupo de 27 agências de viagens, formada pelo Sebrae, também com esse olhar aí social, enfim, para trazer mais lazer para as pessoas. Sunline Rio de Janeiro. @interagir e evoluir. Quem puder seguir lá é muito importante também pra gente conseguir mais parcerias. Tá joia, eu quero agradecê-las muito por esse papo, obrigada por terem vindo até aqui. A psicóloga e idealizadora do projeto Interagir e Evoluir, Fernanda Rocha de Moraes, bom dia. Bom dia, muito obrigada, adorei esse bate-papo. Também adorei muito Marleide Vieira, que é parceira do projeto e responsável aí por uma agência de turismo aqui no Rio de Janeiro, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada também, um beijo. Beijo.